Classroom of the Elite é um anime baseado em jogos de poder, política, filosofia, psicologia e teoria dos jogos. Essa série de vídeos tem como objetivo analisar um por um dos episódios do anime da perspectiva intelectual e fazer indicações de livros. Nós vamos aprender com todos os personagens, inclusive com o querido protagonista, Ayano Koji. Prazer! Meu nome é Thiago Krasevski e a minha missão de vida é te deixar mais inteligente. Eu tenho 25 anos, sou empresário, escritor, filantropo, tenho algumas teorias filosóficas e psicológicas autorais, ou seja, eu que as inventei. Possuo superdotação intelectual, ou seja, possuo mais de 130 pontos de QI, e a minha missão de vida é de verdade, do fundo do meu coração, montar um grupo de grandes intelectuais e elevar o QI médio do brasileiro, que hoje se situa na casa de 87 pontos. Eu quero elevar a nossa nação e para isso eu preciso contar com a tua colaboração. Se tu não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Se tu já é inscrito, clica e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Episódio 2. Exige habilidade para ocultar que se tem grandes habilidades. Só houve 2 lugares que eu li coisa parecida. Número 1. A Arte da Sabedoria de Balthazar Gracian. Número 2. 48 Leis do Poder. 46ª Lei do Poder. Não pareça perfeito demais. Sob a ótica de Balthazar Gracian, ele diz que as pessoas tendem a se ofender muito facilmente. Isso é algo que eu já disse várias vezes. A força de um homem revela a fraqueza de outro. Vamos supor que eu pintei o quadro mais lindo da história do Brasil. Sou um artista de mão cheia. Imagina uma pessoa arrogante que pinta quadros e compara o quadro dela feio, que ela não treina muito, eu treino muito pintura, com o meu quadro. O que ela vai pensar? Que horror! Meu quadro é feio. As pessoas geralmente associam suas obras com elas próprias, suas opiniões com elas mesmas. As pessoas são muito confusas, elas confundem o que elas defendem de opinião com o que elas são. Tanto é que a gente vê hoje pessoas brigando por políticos, capazes de entrar em um combate físico para defender um político de estimação. O mesmo se aplica a obras artísticas e a trabalhos. As pessoas são vaidosas, elas pensam que porque elas fizeram uma música, é a melhor música de toda a história. Elas pensam que se elas fizeram um vídeo pro YouTube ou pro TikTok, é o melhor vídeo da história dessas plataformas. E quando elas têm que se confrontar com a real, que é, há pessoas mais habilidosas do que eu, elas se ressentem, elas se frustram, elas falam mal do outro. Então, existe uma tática poderosa. Simplesmente pareça mediano, simplesmente não pareça perfeito, simplesmente elogie os traços do outro. Que bacana a tua independência política, que tu gosta do candidato, acho isso incrível. Que bonita a tua obra de arte. Cara, gostei de verdade. Olha aqui, ó, esse tipo de traço aqui é muito bonito. Essa tua opinião é muito refinada. A pessoa tá repetindo o que passou no jornal e achando que tá bombando, né? E aí tu chega e diz, não, isso é independência intelectual. Gostei, cara, gostei. Quando tu faz esse tipo de coisa, as pessoas não se ressentem. As pessoas facilmente confundem a aparência do que tu falou com o que é a verdade. E como elas já estão iludidas de que são autônomas intelectualmente, de que produzem perfeições artísticas, fica fácil amassar o ego da pessoa e manipular ela. Então, a arte de
ocultar as tuas habilidades vai fazer com que muitas pessoas não te odeiem, ok? O Ayano Koji estava perdido nos seus pensamentos quando pensou: as pessoas fazem grupos para passarem o tempo. Aí chega a Horikita e pergunta o que ele está fazendo, e ele responde: eu estava imerso nos meus próprios problemas. Duas coisas importantíssimas aqui que o Ayano Koji nos ensina. Número 1. As pessoas fazem grupos para passar tempo. Isso tá corretíssimo, não é assim? Nós temos os nossos amigos para irmos pra balada, certo? Errado no meu caso, eu tenho os meus amigos para aprender a fazer mais dinheiro, para ter discussões intelectuais elevadíssimas e para aprender o que funciona e o que não funciona nesse mundo. Agora, a grande maioria das pessoas tem amigos para passar o tempo, amigos para encher a cara, amigos para conversar sobre futebol, amigos para ficar falando sobre mulher o tempo inteiro, amigas para fofocar. Sim, meninas, eu tô de olho nisso. Amigos para falar sobre o BBB. As pessoas vivem em uma grande ilusão e elas se juntam com outras pessoas iludidas. Quer saber se tu é um idiota? Pensa se os teus melhores amigos irão fazer R$1 milhão ou se tornarem intelectuais respeitadíssimos. Tu faz parte desse grupo aí de amigos pela identificação de passar o tempo conversando sobre as coisas que vocês conversam. Se é BBB, se é futebol, se é carnaval, se é mulheres, se é fofoca, se é a mesma papagaiagem de todos os dias defender um partido político. Ok. Tu tá no controle da tua vida, tu pode escolher a bobagem. Isso chama-se livre arbítrio e foi concedido pelo Criador do Universo. Agora, não reclama quando tu tiver 30 e poucos, 40 e poucos e ser um completo fracasso. Porque eu avisei. Procure pessoas para conversar sobre literatura. Procure pessoas que assistem youtubers geniais. Procure pessoas que estão conversando sobre empreendedorismo. Procure pessoas que conversam sobre autoajuda e desenvolvimento pessoal. Procure pessoas que conversam sobre filosofia. Eu me senti muito triste boa parte da minha vida, porque eu era empregado em uma indústria de arroz. O que acontecia? Os caras só falavam de mulher 99,9% do tempo. Imagina como é tu ser um jovem pensando: caramba, como Demócrito chegou nessas conclusões? Caramba, o Apeiron, que loucura é isso que os filósofos pré-socráticos estavam descobrindo. Como que esses caras chegaram na teoria atômica? A teoria atômica, meus filhos, é da época de Sócrates. Imagina tu não ter um celular, tu não ter uma tecnologia, tu olhar para uma folha e enxergar que existem partículas. Eu não sei se houve um super desenvolvimento no sentido de observar as coisas naqueles filósofos. Ou, por exemplo, Hermes Trismegisto dizendo que as coisas vibram. Aí depois de, sei lá, 3, 4, 5 mil anos, a física moderna e última, a física quântica, diz: ele acertou. Cara, como que chega a essa conclusão 2, 3 mil anos antes de Cristo? Imagina a minha decepção de estar preocupado com esse tipo de coisa e ver os caras o dia inteiro. Mulher isso, a mulher aquilo. Mulher, passou uma mina de biquíni. Mulher, bunda, peito. Então era horrível pra mim ter que passar tempo com pessoas que estavam claramente desperdiçando o potencial do cérebro humano. E hoje
eu olho pra trás e penso: que ridículo, quão fraco eu fui em aceitar aquele emprego. Mas tinha que ter sido assim. Agora, em relação aos meus amigos, aí eu não erro. Eu sou amigo de intelectuais, de influenciadores grandes, de pessoas inteligentíssimas e de empresários. Sou amigo até mesmo de políticos que jogam o jogo do poder com maestria. Agora, de pessoa que quer desperdiçar o potencial do cérebro humano e ser menos do que deveria ser, aí eu não sou amigo. Então, o Ayano Koji, quando observa que as pessoas se juntam em grupos para passar o tempo, ele está observando. As pessoas buscam outras pessoas que têm os mesmos interesses do que elas. E esses grupos, basicamente, vão delinear as decisões de vida de cada um, porque tu escolhe com base naquela tua informação que tu tem, né, que tu conversa com os teus amigos e etc. Então, mais ou menos, tu é a média das 5 pessoas com as quais mais convive. Portanto, muito cuidado com quem tu escolhe pra ser amigo e pra assistir aqui no YouTube, ou TikTok, ou Instagram, ou qualquer plataforma que seja. A segunda parte é que a Horikita chega e pergunta: o que tá fazendo? Tô imerso nos meus problemas. Existe uma frase de um intelectual que é a seguinte: a grande maioria dos problemas de um homem provém dele não ter a capacidade de ficar 5 minutos sozinho pensando. A grande maioria das pessoas reage a estímulos. Surgiu uma notícia, saiu na televisão isso, ai, nas redes sociais estão cancelando alguém, ai, tal fulano fez uma coisa. E esquecem de pensar sobre suas próprias vidas, esquecem de ler um livro de autoajuda para se descobrir, esquecem de ler uma filosofia, esquecem de tentar resolver o problema com a sua namorada. Muitas vezes o cara tá lá acusando a sociedade de machista, mas ele mesmo faz isso com sua namorada. Tomem muito cuidado com pessoas que são justiceiras sociais. Ai, eu luto por tal pauta. Ai, eu luto por tal coisa. Isso é muito fantasia da pessoa em achar que tem um papel heróico na sociedade. Essas pessoas deveriam estar resolvendo seus próprios problemas. Problemas emocionais, problemas existenciais. Elas não sabem argumentar em relação ao que elas defendem. Elas surtam por pouca coisa. Elas não cuidam do próprio corpo. E querem salvar a nossa sociedade. Preciso relembrá-los o que Pitágoras diz? Se tu não tem harmonia no teu corpo, tu não reflete a harmonia da natureza. Por isso que na sociedade em que o Pitágoras montou, as pessoas praticavam exercícios calistênicos. Na época não existia como tu ir para uma academia. Se Pitágoras fosse vivo hoje, ele certamente aprovaria que os sujeitos se alimentassem direito e tivessem corpos bonitos, porque um corpo bonito revela a beleza do universo. Sejamos honestos aqui, rapazes e meninas. Não é lindo ver alguém atraente? Não é talvez a coisa mais linda do mundo? Assim, da minha perspectiva, uma mulher bonita é muito, mas muito mais bonita do que um cachorro bonito, do que uma paisagem bonita, do que uma grande obra artística. Então, a beleza humana, a harmonia no corpo humano, revela a harmonia da natureza. Então, retornando, a maioria das pessoas reagem a estímulos e não param para pensar nos seus próprios problemas, portanto, não resolvem seus problemas.
O conselho aqui é muito claro. Desliga celular, desliga a televisão, pega um bloco de notas e uma lapiseira e anota os problemas que tu tem. E anota como tu pensa que pode resolvê-los. Anota também o que tu vai fazer em relação a eles. Anota também o seguinte: pesquisar livros que corrigem esses problemas que eu tenho. Eu sou tímido, eu não sei me vestir direito, eu tenho angústia o tempo todo, eu tenho problemas existenciais. Beleza, procura livros, procura sujeitos que já resolveram os teus problemas e deixaram anotadas as fórmulas de resolver esses problemas dentro dos livros, ok? Tem um momento que a Horikita tá conversando com a Aya Koji e ela cita o S-System. E o Aya Koji faz uma anotação mental que aquilo é muito importante. Essa palavra, S-System. Imperadores, vocês têm um cérebro. E a memória de vocês é muito suscetível à forma como vocês encaram as coisas. E aqui eu quero ensinar um truque mental. Sempre que vocês tiverem acesso a uma informação importante, que vocês percebem, isso é importante, façam um alerta mental. Tipo, isso aqui é muito importante, tenho que me lembrar. O fator de vocês lembrarem que algo é urgente, que algo é importante e fazerem essa anotação mental vai ampliar a memória de vocês em um percentil muito alto. Tudo aquilo que é muito importante, que tem urgência, as pessoas lembram naturalmente, sem esforço. E aqui entra o Aya Koji. Quando a Horikita menciona o S-System, ele taxa dentro do cérebro dele o S-System, as regras do sistema. Isso é muito importante, eu tenho que pensar nisso muitas vezes, porque eu tô dentro do S-System. Então, façam isso, façam anotações mentais de coisas que vocês acham que são importantes. A professora disse que o S-System monitora tudo, mas que ela não pode revelar as regras do jogo, porque na vida real ninguém vai chegar e vai revelar pra ti. Eu quero que tu pense na sociedade humana como uma consciência coletiva. Os alemães têm uma palavra para isso. É a palavra Zeitgeist, significa espírito da época. Se, por exemplo, 90% das pessoas de uma época acham que algo é errado, a cultura, a consciência coletiva, as leis daquela sociedade vão refletir o pensamento de 90%. Por quê? Porque se os políticos forem contra 90% das pessoas, o que acontece é uma revolução. A população pode chutar a bunda dos políticos. A mesma coisa serve para o empreendedorismo. Se existe um produto que ninguém quer comprar, o empresário vai à falência. Então, qual é o lance? Entenda que ninguém vai te falar as regras. Se tu quer mexer com marketing digital, ninguém vai te dizer o nome perfeito do curso que vai bombar. Tu vai ter que fazer isso com a tua própria consciência, entendendo a consciência coletiva da época, o teu grupo, as pessoas que te amam. Se tu vai escrever um livro, ninguém pode dizer quais palavras vão ter uma aceitação maior ou menor. Então, quando tu considera que a sociedade não te diz o que tu precisa fazer para ter sucesso, é isso que a gente deve aprender. Ninguém vai chegar e dizer, faça isso, faça aquilo, que então haverá sucesso. Não. Tu tem que ter autonomia, tu tem que fazer tentativa e erro, tu tem que ser esperto. Tu não pode pensar dentro do panorama de coisas que já foram pensadas e feitas. Um presidente é um sujeito que escolhe o que ele vai fazer para a nação.
Ele inventa seu próprio trabalho. Um grande ministro é um sujeito que inventa o seu próprio trabalho. Um grande empresário é um sujeito que inventa o seu próprio trabalho. Um grande músico, um grande youtuber, um grande escritor, um grande criador de cursos é um sujeito que inventa o seu próprio trabalho. Anota isso. Se tu não inventar o teu trabalho, tu vai estar trabalhando dentro do que já existe. E dentro do que já existe, quem é mais antigo na área vence. Quem tem mais grana nessa área vence. Agora, no que não existe ainda e tu é o primeiro a fazer, tu vence. Não existe concorrência. Essa é a projeção que eu quero que tu faça. Entenda o Zeitgeist. Entenda a consciência coletiva da época. Entenda os valores da nossa época. Pense em cima deles e haja de acordo com eles. E não pense que alguém vai chegar e dizer: faça isso, faça aquilo para ficar rico, para ficar inteligente. Não. Tentativa e erro. Seja inteligente, seja perspicaz. Observe as coisas antes de fazer. Quando a galera resolve montar um grupo de estudos, porque eles não sabem se não é ruim pro sistema que eles deixem alguém ser expulso, 3 alunos se recusam a estudar. A Horikita se junta com Ayano Koji e fala para ele sobre a situação. Ela diz: é vital que a gente tente não perder pontos, além de ganhar. Ela resumiu perfeitamente a teoria dos jogos. Imperadores, vocês devem dominar a teoria dos jogos. A teoria dos jogos é o processo de decisão mais sábio que eu já ouvi falar na minha vida. E a Horikita resumiu muito bem. A gente deve tentar ganhar enquanto tenta ainda não perder. Isso nos leva a uma dicotomia, a um pensamento bipartido com 2 polaridades. Ou seja, enquanto a gente tenta lucrar, a gente tenta gastar menos. Enquanto a gente tenta produzir muito, a gente tenta vender mais. Enquanto a gente tenta fazer o que é certo, a gente também tenta evitar o que é errado. Esse tipo de mentalidade em que tu foca em ambas as coisas, acertar e evitar o erro, é o tipo de jogo e processo de decisão que te leva para onde tu quiser. Imagina tu na tua área tentando acertar enquanto simultaneamente não comete os erros estúpidos dos teus concorrentes. É 2 segundinhos e tu é reconhecido dentro da tua área. Agora, toma cuidado. O que te vai fazer errar é a tua arrogância. Eu sou um profissional e tal, eu sou muito incrível, então eu não preciso me vestir de acordo com a minha área. Errado. Essa parte de tu é um bom profissional é um acerto. Essa parte de eu não preciso me vestir de acordo para demonstrar profissionalismo é um erro e tu deve evitar. O sujeito que for um bom profissional e ainda tá bem vestido vai roubar o teu cliente. Por isso é necessário este duplo pensar, fazer o certo, evitar o erro. Ok? A Horikita oferece um almoço grátis pro Ayano Koji para obrigar ele a participar do plano de salvar os fracassados. E isso é bem engraçado. Essa foi uma situação muito engraçada que aconteceu no anime. A Horikita chama o Ayano Koji para um almoço de graça. E o Ayano Koji, dada a situação da Horikita, tipo, não oferecer nada pra ninguém, ser apática, não convidar ninguém pra nada, então ele pensa, não vou recusar isso, né? É uma bela oportunidade. Eles vão pro almoço, ela paga, e aí
Ele come e ela solta o plano na cara dele. Eu preciso que tu me ajude nisso, nisso e nisso. E aí ele, mas eu não quero me intrometer nessas coisas da turma. E aí ela, tu não comeu esse almoço? Não tava delicioso? Tu não encheu a barriga? Vai me ajudar, eu quero isso, isso e isso. Essa é uma importante lição, tá? Embora seja muito engraçada e embora provavelmente o Ayano Koji tenha se deixado cair, ela nos lembra a 40ª lei do poder. Despreze o que vier de graça. Sabe aquele curso de graça que um youtuber te oferece? Ele vai te vender algo no final. Sabe aquela amostra de perfume de uma marca? Ela quer criar reciprocidade em ti. Isso é um gatilho mental. Quando tu ganha algo, naturalmente tu sente que está em dívida com alguém. Quando alguém te faz um favor do nada, tu sente que está em dívida com esse alguém. Então, muito cuidado com as coisas que tu aceita de graça, porque vai ter um favor incumbido ali. Alguém vai querer te vender algo, alguém vai querer te fazer assinar um compromisso, alguém vai querer algo de ti, tá bom? O Ayano Koji não consegue convencer os burros a estudarem no grupo de estudos, então ele chama a Kushida e ela resolve. Isso é política. Então a Kushida pede para participar do grupo de estudos para poder fazer amizade com a Horikita. Isso é troca de favores, também é política. Imperadores, tudo que vocês não conseguem fazer, há alguém que consegue e com enorme facilidade. Vocês não sabem implementar um processo de decisão dentro da empresa de vocês? Existe um cara que brincando, sorrindo, faz isso. Se vocês não sabem motivar as pessoas, existe um outro cara que sabe fazer isso brincando. Inclusive, os CEOs das grandes empresas multinacionais não são conhecidos por serem sujeitos extremamente retóricos. Eles são racionais e decidem as coisas, mas como motivadores. Então o que eles fazem quando veem que o moral das equipes deles estão baixando? Contratam um palestrante profissional que alegra, que empolga todo mundo. O que um sujeito sábio faz quando tem um problema? Ele compra um livro que vai resolver todo o problema dele. Agora, quando a gente trata de capital humano, que é chamar outro sujeito para resolver o teu problema, existem 3 formas de lidar com isso. A primeira, tu paga. Eu preciso resolver esse problema. Beleza, paga uma consultoria. Toma aqui 50 mil e resolve esse problema para mim. Ok? Negociação, grana. A segunda forma é networking. Tu vai fazer a pessoa resolver o negócio pra ti e vai ficar devendo um favor pra essa pessoa no futuro. E a terceira forma é a seguinte: amizade genuína. Quando tu realmente gosta de uma pessoa e tu pede um favor pra essa pessoa e ela vai te fazer um favor sem pedir nada em troca. Embora muitas pessoas achem que isso não existe, eu sou um defensor da existência disso, ok? Posteriormente a isso, a gente tem a lendária luta do Ayano Koji contra o Manabu Horikita, que é o presidente do conselho estudantil, e o Ayano Koji diz que pratica piano e caligrafia. Lição aqui pra todos: sempre que um sujeito suspeito te perguntar, tu pratica algo? Tu mora em tal lugar? Tu faz tal coisa? Tu namora com alguém? Não sei, nunca ouvi falar. Ponto final. Isso é autodefesa psíquica. Tu não fala pro psicopata que tu vai deixar o teu filho de 5 anos sozinho dentro de casa. Tu não fala pra um sujeito esquisito dentro de uma condução
que tu mora em tal casa e está indo sozinho ou sozinha para casa nesse momento. Tu não fala que tu não tem familiares. Tu não fala que tu é um sujeito sozinho no mundo. Tu não dá detalhes importantes da tua vida. Isso é autodefesa no talo. Ah, tem alguém me esperando, sim. Não, se eu não chegar, até que droga, hein? A gente vai se atrasar. Não trabalho em outra parte da cidade. Onde? Outra parte da cidade. Onde? Outra parte da cidade. Qual parte tu não entendeu que eu falei que é outra parte da cidade? Seja sim uma pessoa que coloca os pingos nos is. Ora, tem um idiota tentando saber algo da tua vida que tu não tá confortável. E tu, não, eu vou ser educado, polido, culto, eu vou falar sobre... Não! Pelo amor de Deus! Nunca assistiu o caso de serial killer? O serial killer vai lá e conversa com a mãe de uma criança. Pergunta, que legal, vai ter uma festinha, o que tá acontecendo? A idiota vai lá e conta os detalhes. Não, toda terça-feira ele vai no esporte. Não, ele sai de casa sozinho às 11 horas da manhã. Uma tragédia acontece porque uma pessoa idiota deu mais informações do que deveria. E pelo amor de Deus, eu não tô culpando a pessoa idiota. Eu só tô te dizendo que tu não pode ser idiota na vida. Há predadores cruéis, há crocodilos vivos, andando de pé por aí, assim, ó, só esperando tu dar uma informação pra ele utilizar a informação pra praticar o mal. Então, se alguém tá tentando bater em ti, tu não fala que tu sabe boxe. Tu fala que tu sabe piano e caligrafia. Tu não conta a real. Porque isso é tolice. Tolice deve ser alguma espécie de pecado. E todo mundo que comete tolice paga. Entendeu? Por fim, o Manabu Horikita diz para a Horikita que ela confundiu isolamento com independência. Essa é a 18ª lei do poder. Não construa fortalezas. O isolamento é perigoso. Se tu acha que tu vai ser mais independente por não ter sócios, tu vai construir poucas coisas na vida. Se tu acha que as coisas têm que saírem da tua forma, senão a sociedade é estúpida, idiota, então tu vai construir poucas coisas na vida. Se tu acha que tu não depende de alianças políticas e estratégicas, tu não vai construir muita coisa na vida. Quando tu se isola, tu corre o risco de não entender como a sociedade está funcionando. Por mais que a gente tenha obras belíssimas explicando o funcionamento da sociedade, a gente nunca teve duas sociedades iguais até o momento. Então, tu pode aprender tudo sobre a sociedade do século XIX, o Zeitgeist do século XIX. E isso não diz respeito a nada do século XXI. E tu tá inserido e condenado a viver no século XXI. E existe um problema. As pessoas só conseguem raciocinar retroativamente. Ou seja, a gente tá no século XXI. As pessoas só vão entender o que foi esse turbilhão desgraçado de informações, fake news, lutas políticas, propaganda ideológica, ciência, teologia. As pessoas só vão entender tudo isso que está acontecendo no século XXI lá no século 22 ou 23. E tu não é um gênio. Tu não é um gênio, tu não sabe o que poderia acontecer no futuro do século XXI, tu não sabe como vai se desenrolar as coisas. Tudo que tu sabe é pequenos pedaços desconexos de informações. E tu só consegue saber isso por causa dos outros. Então, aliança estratégica e política é fundamental. Não tem essa de eu vou ser sozinho e poderoso. Eu sou um líder solitário.
Que líder solitário, animal? Como é que tu vai ser um líder e solitário? Não faz nem sentido. Eu sei que passar tempo sozinho é maravilhoso e tu deve fazer isso. Mas não esqueça de networking. Não esqueça de conversar e ouvir as pessoas do século que tu vai ter que lidar. Tu não pode lidar com o século XIX. Tu não pode lidar com o século XXIII. Tu pode especificamente lidar com o século XXI. E tu tem poucos dados. Tu tem um conjunto de informações que tu adquiriu ao longo da tua vida, que te fazem ser bom em uma coisa. Tu pode ser um sujeito muito perceptivo para quando uma música vai bombar ou não. Ok? Este é o teu pedaço de informação que tu entende do século XXI. Tem o outro sujeito que entende sobre textos, tem o outro sujeito que entende de política, tem o outro sujeito que entende de poder, tem o outro sujeito que entende como escalar uma empresa, tem o outro sujeito que entende de vendas, tem o outro sujeito que entende de, sei lá, cortes tem no TikTok. Tem outro sujeito que entende de vídeos no YouTube. Cada um tem um pedaço de informação. E o século XXI é um grande... Como é que é o nome daquele negócio que encaixa uma pecinha na outra e forma uma figura? Eu me esqueci do nome daquilo, mas é um brinquedo em que é uma paisagem e tu vai encaixando uma pecinha com outra e vai formando uma figura. Cada um de nós é detentor de uma pecinha. O Zeitgeist é a figura geral. E ela está incompleta nesse momento, porque ela está em construção. Se vocês sacarem isso, vocês vão sacar o quão perigoso é o isolamento. Isolamento é fraqueza, é perigo. É um negócio que a pessoa tem que evitar. Tá bom? Imperadores, eu convoco todos que possuem interesses em estratégias para clicarem no primeiro link da descrição desse vídeo para conhecerem o Renascer dos Estrategistas. É o meu treinamento sobre como construir estratégias, como deixar de ser um bobão zoado, como reconstruir a tua mente, reconfigurar tuas redes neurais e se tornar um estrategista. Vai ficar aberto somente até o dia 28 essa oportunidade de participar do treinamento e hoje já é dia 22. Então corre que faltam apenas mais 6 dias para acabar a chance. E quem me acompanha há mais tempo sabe, eu não volto para trás, eu não caminho de lado. Aqui a chance é uma. Perdeu? Perdeu. Não adianta chorar no meu Instagram. Thiago, por favor. Cara, tu teve um espaço de tempo legal para tomar tua decisão. Tu foi fraco, tu não foi corajoso, tu pensou que, o Thiago quer me enganar. Beleza. Segue a tua vida, meu brother. Eu não tô aqui pra te obrigar a fazer nada. Mas se tu não confia que vai aprender com um sujeito que já leu mais de 500 livros, que é especialista em estratégias e poder, que já faturou mais de 100 mil na internet, que tem superdotação intelectual, ok. Confia no cara que nunca leu nada, confia no professor universitário que nunca fez nada. Vai lá, irmão. Vai na fé.